Bom dia, boa tarde ou boa noite. A mensagem de hoje: você vai deixar uma herança ou um legado? Alguma vez na sua vida você já parou para pensar em qual legado você vai deixar para as pessoas nessa vida? Principalmente para os seus filhos? Quando a palavra herança vem na nossa cabeça, nós imaginamos uma família agitada, reunida com advogados, ansiosa pela partilha dos bens materiais do falecido, não é verdade? E você sabia que existe uma diferença entre herança e legado? Pois é, tem sim, viu? A herança, é isso que eu já disse, envolve bens materiais e detalhe, só é acessada após o falecimento da pessoa. Mas existe um legado a ser deixado, muito mais importante e duradouro do que bens materiais. E esse não precisa nem ter morrido para que ele seja valioso para quem está recebendo ou ainda vai receber. O que você tem que ter em mente é o legado espiritual que você vai deixar principalmente para as próximas gerações. É o legado da verdade de Deus. Aquela verdade que se torna um legado para as gerações vindouras. O alicerce, a base bíblica e o fundamento para as decisões, especialmente falando de filhos aqui. E mais uma vez, não estou falando de igreja nem de placa de igreja. Estou falando de fé, de crença em Deus e em Jesus Cristo como nosso Salvador. E um dos versículos que eu considero mais triste na Bíblia é Juízes 2:10. Ele diz assim, ó: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, outra geração cresceu que não conhecia o Senhor e nem o que ele tinha feito por Israel. Voltando uns livros para trás de Juízes na Bíblia, o livro de Êxodo. Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito e os levou para a terra prometida. A primeira geração de escravos libertos não entrou na terra prometida por causa da sua ingratidão, incredulidade e desobediência. Aí Deus esperou que uma segunda geração se levantasse. Uma geração que acreditou que Deus ia cumprir o que prometeu. Só que 40 anos depois deles pisarem no deserto, Josué e Caleb conduziram o povo para Jericó, para tomar posse da terra que Deus já tinha dado para eles. Mas primeiro, os israelitas tiveram que cruzar o Rio Jordão, que estava em fase de inundação naquela época. Pior momento possível para fazer aquela jornada. Mas o povo decidiu obedecer à voz de Deus, em vez de concordar com a razão humana. Assim que os sacerdotes colocaram o pé na água, ela se abriu, igualzinho o Mar Vermelho. E depois que todos atravessaram, Deus mandou Josué fazer com que 12 homens recolhessem 12 pedras do meio do Jordão, grandes e pesadas. E elas se tornaram um monumento para ajudar as pessoas a se lembrar do que Deus tinha feito. Mas eles obedeceram parcialmente essa ordem. Eles juntaram as pedras, montaram o memorial, mas não contaram a sua história. A história parou naquela geração. E por que a próxima geração não conhecia a história? Simplesmente porque seus pais não contaram de como Deus os tirou do Egito, de como passaram pelo Jordão a seco para a terra prometida. Suas histórias morreram com eles. E a próxima geração não tinha nem ideia do que tinha acontecido. Hoje, a mensagem para você é que a sua história de fé é muito importante. É importante para as pessoas que Deus coloca no seu caminho e para as gerações futuras também. É importante para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Não esconda a sua história. Não importa o que você passou, nada é desperdiçado, desde que nós não guardemos para nós mesmos. As pessoas precisam saber o que Deus fez por mim e por você. Ah, mas eu não tenho nada de sobrenatural para contar. Engano seu, viu? Sua história pode ser exatamente o que Deus quer usar para alguém a superar a história dela. Deixe seu legado de fé para as futuras gerações. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe você e sua família.